O Henrique colocou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que ele colocou. Respondi com base na súmula 511 do STJ. Nem sei o que fala essa súmula, Henrique, não lembro. Deixa eu dar uma olhada. Súmula 511 do STJ. É possível conhecimento do privilégio previsto para o segundo do artigo 5 nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primaridade do agente. Isso aí, tá certo. Obrigado aí pela complementação, Henrique. Pois é, não estou te ouvindo, Henrique. Eu acho que o problema é contigo, porque eu ouço os demais colegas. Pessoal, eu vou. Segunda e terça da semana que vem, a gente tem um evento, Cachoeira e Santa Maria, inclusive, está colaborando. Vou mostrar para vocês aqui. Quem quiser participar é bem interessante. Só se inscrever lá no ubra.br/live. Ubra.br/live. Tá tudo trancando, até meu celular. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Seminário Internacional de Criminologia. Quem quiser fazer a inscrição, ubra.br/live, é segunda e terça-feira. Provavelmente Santa Maria vai ser encaminhada para fazer esse seminário. Então, na segunda, nós temos às 19 horas a abertura com o sociólogo José Vicente Tavares dos Santos. Ele vai falar sobre prevenção, resistência à inovação e impacto político. Eu não sei exatamente o que quer dizer isso, mas ele vai falar sobre prevenção, sobre formas novas de controlar a violência, e o que há uma resistência. Ele é um professor da URGS, tem bastante publicações nesse sentido, palestra em diversos locais, ele é bem conhecido. E às 8 horas vai ter uma palestra com o psicólogo Nelson Gomes Santana e Silva Júnior, Política de Drogas e Hiperencarceramento de Mulheres na América Latina, Desafios Interdisciplinares. E aí, no outro dia, dia 19, às 19 horas, nós teremos uma palestra com o advogado Tobias Schleider, ele é argentino. O tema da palestra vai ser Dados Duros sobre Drogas Brandas. Eu acredito que, eu não sei exatamente essa tradução que quer dizer, mas eu acredito que seja uma política dura para drogas brandas. Lá na Argentina tem encarceramento, no Brasil não tem, para consumo de drogas. E aí eles continuam. Então, dados duros sobre políticas sobre drogas brandas, controle falido da narcocriminalidade na Argentina. E tem o MIT, eu vou acionar no dia, vou orientar você, quem participar, acionar a tarjeta para fazer a tradução para o português. É possível. E às 20 horas nós teremos a psicóloga Bárbara Zafari Cavedon, ela vai falar da atuação da psicologia na perícia criminal no Rio Grande do Sul. Então, são esses 2 dias, segunda e terça. Quem tiver interesse, só fazer a inscrição lá no ubra.live.br/live para ganhar certificado. Ok? Alguma pergunta? Vamos. Curto qualificado. Não tá. Vamos ver se vai passar o de vocês. Acho que vou ter que fazer de novo. Aqui. Então, vamos lá. Furto qualificado.
que nós temos aqui? Parágrafo 4º, né, tem alguns incisos e tem umas inovações. Então, o parágrafo 4º, ele trata, aqui já muda a pena, ó, pessoal, 2 a 8 anos, enquanto a outra lá é de 1 a 4, furto simples. 2 a 8 anos. Aí tem, nós vamos ver depois, destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, com abuso de confiança, mediante fraude, escalado ou destreza, emprego de chave falsa, mediante concurso de duas ou mais pessoas. Vou passar rápido, nós vamos ver tudo isso. Então, o primeiro, vai ser qualificado furto quando... Não estou conseguindo acertar. Quando tiver, primeiro, com destruição. O que é destruir, pessoal? É aniquilar alguma coisa. Aniquilar, desaparecer alguma coisa. Então, dificilmente vai ser destruição. O mais comum é rompimento, que estraga, faz em pedaços, né? Tira partes de alguma coisa que é obstáculo à subtração da coisa. E obstáculo, então, é o embaraço, né, que se tem, que impede, a barreira que impede que o sujeito ingresse no local para subtrair a coisa. Então, por exemplo, o furto em veículo rompe a porta do veículo que está trancada para subtrair o rádio. Isso é um furto qualificado. Há um rompimento de um obstáculo, que é o carro, a porta, para subtrair o rádio. Agora, o furto do veículo, dependendo das circunstâncias, pode ser furto simples. Então, o carro, em tese, tem um valor maior e pode ser furto simples. Do veículo, que está dentro do veículo, se houver rompimento, é furto qualificado. Agora, não pode estar a porta aberta, por exemplo, aí não tem rompimento, não tem destruição, aí não rompeu e nem destruiu o obstáculo à subtração da coisa. Certo isso? Tem gente que fica com dúvida. Conseguiram entender? Bom, aqui tem uma jurisprudência que é do STJ, voltou essa aqui. A incidência da qualificadora do inciso 1 do Código pressupõe conduta prática pelo réu objetivada na destruição ou rompimento do óbice, que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante. Então, se vai subtrair o carro e rompe a porta do carro, é furto simples, né? Porque não foi para subtrair algo que está lá dentro, ele rompeu a própria coisa. STJ. Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da conduta. Reconhecimento do privilégio legal, direito subjetivo do réu, exige conjugação de dois requisitos objetivos: primariedade, pequeno valor da coisa furtada, que na linha de entendimento do Superior Tribunal deve ter como parâmetro o valor de um salário mínimo. A conduta do paciente, a subtração. Olha, eu peguei essa jurisprudência que eu achei interessante. Subtração de água mediante rompimento de obstáculo, lacre do idômetro e uso de um bypass. Não se revela como de escassa ofensividade penal e social, visto que a lesão jurídica não se resume à água subtraída da empresa, mas da imposição de uma série de riscos a toda a sociedade. Então, eu achei interessante, né? A conduta do paciente de subtração da água, né, foi considerado crime qualificado, furto qualificado. Bom, segunda
segundo inciso de qualificadores do furto, abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. Então, vai qualificar o furto se for com abuso de confiança, se for mediante fraude, escalada ou destreza. Abuso de confiança, o primeiro caso. Então, esse caso aí será aqueles que têm, como o nome está dizendo, uma confiança na pessoa, tem que confiar na pessoa, a pessoa tem que ter credibilidade para que alguém confie nela. Então, o exemplo mais citado, uma empregada doméstica que mora há anos, trabalha há anos com os patrões, tem chave da casa, vai no banco. Isso é um caso de confiança. Havendo furto, vai ser qualificado, desde que, obviamente, seja realizado esse furto com base na confiança. Né? Os patrões saem de casa, deixam a chave, vai lá, pega a chave, ingressa, ou tem a senha do cofre, enfim, como for. Né? Agora, se por outro lado, se for uma pessoa que está trabalhando há pouco tempo, não tem a credibilidade, a confiança, não vai qualificar no abuso de confiança. Certo? Se tiverem perguntas, vão fazendo. Fraude, pessoal, aqui tem que ter um cuidado especial. A questão do estelionato. Então, fraude é uma engenhosidade, né? Uma manobra enganosa, que serve para quê? Para iludir uma pessoa. Só que esse iludir é para fazer com que a pessoa entregue algo. Então, vamos ver aqui, ó. Todas essas citações que eu vou fazer agora são do NUT. O agente que criar uma situação especial voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar a subtração da coisa alheia móvel, incide na figura qualificada. Aqui está a diferença para o estelionato, pessoal. No furto, se cria um ardil, uma estratégia para tirar a atenção da vítima, para que se possa pegar o objeto. Enquanto no estelionato, o ardil que existe, a estratégia, é para que a pessoa, a vítima, entregue o objeto. Essa é a grande diferença. Furto qualificado por fraude, se cria uma estratégia para chamar a atenção do sujeito, da vítima, tirar a sua atenção para se poder subtrair a res. No estelionato, o ardil, a estratégia, a fraude, é para fazer a vítima entregar a res. Então, por exemplo, duas pessoas chegam na loja, uma chama a vendedora, enquanto a outra subtrai objetos, esse é furto, pode ser furto qualificado pela fraude. As duas, em comunhão de esforços, criam uma fraude, uma estratégia para que uma delas conseguisse subtrair. Conseguiram pegar a diferença do estelionato para a fraude, para o furto mediante fraude? E tem mais um exemplo. O funcionário de uma companhia aérea que no aeroporto, a pretexto de prestar auxílio a um turista desorientado, prestar auxílio, funcionário do aeroporto, prometendo tomar conta da bagagem da vítima, enquanto a vítima é encaminhada, né, a outro balcão de informações, e esse funcionário subtrai bens contidos nas malas, incide nessa figura qualificada. Ou seja, já monta uma estratégia, acha alguém perdido e diz, vai lá no balcão de informações que eu cuido da tua mala. E aí ele subtrai os objetos, esse funcionário. STJ. Terceira sessão desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que subtração de valores de conta corrente mediante transferência fraudulenta utilizada para ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores mantido sob guarda bancária. Então, consegue fraudar e retirar dinheiro de contas correntes sem consentimento da vítima, configura crime de furto mediante fraude, previsto no 55, parágrafo 4º, 2.
o delito em questão consuma-se no local da agência bancária. Por que aqui é furto não é estelionato? Alguém saberia me dizer? Talvez porque não tenha contato direto com a vítima? Mais ou menos isso. Tu falou certo, talvez as palavras não foram as mais adequadas. Porque houve uma estratégia para burlar a vigilância bancária, se transferiu o dinheiro, e aí entra o que tu falou, Enício, a vítima não entregou o dinheiro. Não, na realidade, não entregou o dinheiro. Então, o que houve foi uma estratégia para burlar as defesas, entre aspas, a atenção do banco. E aí se subtraiu a coisa. Por isso é furto. Furto com fraude versus estelionato. Polêmica estabelecida. Isso aqui é uma passagem do NUT. Estabelecido no caso concreto, provocando variadas posições da jurisprudência. Então, como ele já está dizendo aqui, tem outras posições, mas essa que eu falei para vocês me parece a mais correta. E é o que ele defende também. O cerne da questão diz respeito ao modo de atuação da vítima diante do engodo programado pelo agente. Se o agente consegue convencer o ofendido, então o agente convence o ofendido, fazendo esse incidir em erro, a entregar voluntariamente, nós temos, obviamente, o estelionato. A vítima entregou, foi convencida por uma estratégia fraudulenta a entregar o objeto, nós temos aqui o estelionato. E, ao contrário, né, se em razão do engano, né, da estratégia, da fraude, retira a vigilância da vítima e retira o bem dela, trata-se do furto. É o caso do banco. Se, entre aspas, retira a vigilância, passa pelo sistema de proteção do banco e se subtrai, retira o dinheiro do banco, né, para outra conta. Aí é o furto mediante fraude. Bom, vou indo adiante. Se não tem perguntas, nós temos aqui o penúltimo caso, ó, escalada e último destreza. A escalada, pessoal, ela tem a ver com dificuldade para ingressar no local. Então, alguém em algum lugar valendo-se de uma escada, por exemplo, mas pode ser de uma árvore, escalar uma árvore para entrar numa janela no segundo andar de uma casa, né? Então, escalar implica subir ou galgar. Torna-se fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural. Ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar, implicando acesso por aclive. Então, tinha gente que defendia, quando eu estudei, que entrar por um túnel também seria escalado. Mas, como a gente está vendo aqui, não é. Né? O NUT deixa bem claro, é por aclive, é galgar, subir. Então, tem que subir num muro bem alto, por exemplo, para subir no segundo andar da casa, na árvore, a escada, uma corda. O que não pode é pular a janela ali normal da casa do primeiro piso. Isso não é escalado. Tem que ser algo anormal. Subir no telhado para, removendo telhas, invadir uma casa, por exemplo, também. E a destreza, pessoal, é agilidade diferenciada, né? Ímpar. Tem mais agilidade que o normal, dos movimentos normais. É uma especial habilidade, então. Por exemplo, o batedor de carteiras, aquele que tira a carteira do bolso das pessoas sem que as pessoas consigam surpreender esse indivíduo, né? É um caso, tem agilidade nas mãos, enquanto conversa com a pessoa, retira a carteira dela. É um exemplo. STJ. Então, a excepcional, incomum habilidade do agente, né, que com as mãos consegue subtrair a coisa, que se encontra na posse da vítima, sem despertar-lhe atenção. É o caso do batedor de carteira. Né? Isso, então, revela, caracteriza a destreza.
não configura essa qualificadora os atos dissimulados comuns ao crime contra o patrimônio, que, por óbvio, não são praticados às escâncaras. Então, na realidade, aqui não é enganar a pessoa, é ter destreza. A pessoa, não, pela destreza das mãos, puxa a carteira enquanto passa pela vítima, ou enquanto está conversando com ela, puxa a carteira do seu bolso. Isso que é destreza, então. Terceiro qualificador, ou terceira qualificadora é a chave falsa. Aqui, uma coisa é importante você guardar. Cópia de chave não caracteriza chave falsa. Então, o sujeito pega a chave do patrão, por exemplo, e vai lá e tira uma cópia para entrar outro dia. Isso não é chave falsa. Emprego com chave falsa tem que ser um outro instrumento. Como diz aqui, é um instrumento destinado a abrir fechaduras, poder funcionar a paredes. A chave original subtraída não provoca a configuração da qualificadora, né? Que pode ser abuso de confiança. O que se chama normalmente de chave falsa é a tal de micha, que é um ferrinho, né, que se usa como quem tem conhecimento, né, para abrir as portas. Houve alguma coisa aqui no meu computador. Não sei. Vamos compartilhar de novo. Apagou tudo. E já não foi. Emprego de chave falsa, então, mediante concurso de duas ou mais pessoas. Bom, aqui o que vocês têm que ter em mente é que esse concurso de duas ou mais pessoas tem que ser combinado, né? Não pode ser casualmente duas pessoas ingressam na mesma casa. Casualmente duas pessoas estão numa loja subtraindo. Isso não é concurso, tem que ter um liame subjetivo. Tem que haver uma convolução, uma combinação. Aí tanto faz se os dois são autores, coautor, ou se um é partícipe, ficou cuidando na frente da casa, o movimento, não interessa nesse caso, mas desde que os dois tenham combinado previamente praticar o furto, aí nós teremos a qualificadora pelo concurso de agentes. Também não interessa se um é menor, adolescente infrator, o outro é adulto. Também não interessa se um foi reconhecido e o outro não foi identificado, não há problema nisso, desde que seja certo que havia, no mínimo, duas pessoas. Jurisprudência do professor, antes de finalizar a aula, informe novamente o nome do filme que o senhor disse. Escritores da Liberdade. Bom, TJRS. Para o reconhecimento da qualificadora do inciso 4, prescindível, ou seja, não precisa, né? Que os autores tenham previamente ajustado a prática subtrativa. Valeu, Henrique. Basta a prova da participação de duas ou mais pessoas no delito que esta possua o completo domínio da ação criminosa. Vamos ler de novo aqui, que tem uma jurisprudência diferente. Para o reconhecimento da qualificadora,
Prescindível quer dizer não precisa que os autores tenham previamente ajustado a prática subtrativa. Basta a prova da participação de duas ou mais pessoas no delito e que estas pessoas possuam completo domínio da ação criminosa. Pessoal, essa jurisprudência eu coloquei para chamar a atenção de vocês. Isto aqui é um contexto em que as pessoas sabiam o que faziam, mas uma sabia da outra. Para ser concurso, uma tem que saber da outra. Ou seja, as duas que vão ingressar sabem que vão entrar. Agora, o que uma vai fazer, o que a outra vai fazer lá dentro, uma vai cortar TV, outra vai cortar micro-ondas, não quer dizer. Mas tem que haver esse liame subjetivo, senão nós teremos a chamada autoria colateral, autoria incerta. Né? Um não sabe do outro, aí não será o concurso. Então, nesse caso aqui, tem que ter um apoio. Então, essa jurisprudência é um contexto diferente, para vocês não se equivocarem. Bom, aqui nós temos o parágrafo 4A, que é novo, é desse ano. A pena é de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Esse parágrafo 4º, ele foi criado para o furto nos caixas eletrônicos, que é aquela questão de explodir a máquina para retirar o dinheiro. Então, é por isso que houve essa tipificação aqui. Então, por exemplo, tem que causar perigo comum. O que é perigo comum? É o perigo a diversas pessoas. Se explodir um caixa eletrônico, tem gente que passa na rua, tem diversas casas por perto. Então, defende o NUT que, por exemplo, se for realizada uma explosão num galpão, num celeiro, para o furto de um cavalo, e esse local não tem casas, é só um galpão, não vai incidir a qualificadora mesmo havendo a explosão das portas, por exemplo, desse galpão, desse celeiro, porque não tem perigo comum. E o tipo penal exige que cause perigo comum. No caso dos caixas eletrônicos é tranquilo. O 4B, a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Agora, nós temos lá o furto mediante fraude, que a pena é de 2 a 8. Se essa fraude for por meio eletrônico, enganar a pessoa por meio eletrônico, aí nós teremos o crime com pena mínima maior, passa de 2 para 4. O dispositivo eletrônico pode ser conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança. O mecanismo de segurança que está escrito aqui é antivírus, login, essas coisas aí. De programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento. Bom, então, segundo o NUT, as razões dessa nova lei é o estelionato cibernético ou virtual, que tem acontecido bastante, no aumento expressivo de fraudes virtuais durante o período de pandemia, tendo o distanciamento social e a maior utilização dos meios digitais para a realização de atividades pessoais e profissionais, contribuindo sobremaneira para o incremento desse resultado. Bom, então, já vamos fazer aqui uma observação. Lembram da jurisprudência que eu mostrei para vocês que quando conseguir passar pelos mecanismos de controle do banco e retirar o dinheiro da conta corrente, o tribunal considerou furto mediante fraude? Lembra que eu falei isso? Vamos olhar aqui, mostrar para vocês. Superior Tribunal de Justiça afirmou entendimento no sentido de que a subtração de valores
da conta corrente é furto do inciso 2. Olha a data da jurisprudência. Atualmente, se for praticado agora, não será. Se for praticado até esse ano, é esta tipificação aqui. Se for praticado este ano, é esta nova tipificação, parágrafo 4º B, que tem pena maior e é as fraudes cometidas para furto por meio de violação de dispositivos informáticos. Entenderam isso? Alguém ficou com dúvida? Tudo certo, então? Vou adiante, se ninguém tem dúvida. Voltei lá para deixar bem claro. Cometido este ano, aquela jurisprudência, um fato igual àquela jurisprudência, será enquadrado no parágrafo 4º B. Se for antes deste ano, que é a data da publicação da lei, aí é o furto qualificado por fraude. Vou adiante, então. Aqui é a mesma coisa, no furto, que a gente já viu, ó, no furto mediante fraude ou por meio de dispositivo eletrônico informático, ocorre a subtração da coisa. O estelionato virtual, a entrega da coisa. Então, não há diferença do que nós já vimos lá no furto mediante fraude e no estelionato. Parágrafo 4º C são 2 casos de aumento de pena. Então, a pena prevista no parágrafo 4º B, vamos lá ver a pena, cruzão de 4 a 8 anos, se o furto se der por meio eletrônico, a fraude, né? Meio eletrônico. Considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então, nós vimos alguns ataques aí, né, a Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, que o servidor era na Rússia. Se for furto, num banco, por exemplo, e o domínio for fora, então tem esse aumento de pena. E o segundo aumento de pena, 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Bom, aqui, pessoal, uma observação, uma pausa. O veículo, não adianta subtrair o veículo, ou um barco, ou uma moto, aquilo que tenha motor para impulsionar. É considerado veículo automotor. Então, não adianta subtrair o veículo em Santa Maria e prender o sujeito em Cachoeira do Sul indo para Santa Catarina. Isso não vai qualificar, não vai ter esse aumento de pena do parágrafo 5º. Para ter esse aumento de pena, tem que haver a consumação do fato. O sujeito tem que ter passado do Rio Grande do Sul, já entrando em Santa Catarina, saído lá de Livramento, entrando em Ribeira. Tem que estar ultrapassando, tem que ter ultrapassado a fronteira ou a divisa entre estados, para configurar esse delito aqui. Vamos lá, aqui tem do NUT, uma passagem do NUT, sendo preciso que o veículo automotor efetivamente seja levado para outro estado da federação ou outro país. Se ficar na mesma unidade federativa, não há incidência da qualificadora. Certo? Então, tem que ultrapassar a divisa entre estados ou a fronteira do país. Posso ir adiante? Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes. Bom, o propósito aqui desta lei, desse parágrafo, é o abigeato, né? Que a gente chama de furto abigeato, que normalmente poderia ser furto simples, ou se fosse em concurso, ou poderia ser furto qualificado. Então, houve aqui um aumento de pena
para o furto abigeato, que podia ser furto simples na dicção anterior. Então, o propósito legislativo foi a maior tutela em relação aos semoventes, animais que sempre foram considerados para efeito de furto como coisas domesticáveis, aptas a se tornar caseiro, manso, domado, como são os cães há milênios, de produção, né? E aí nós temos o gato, por exemplo. Então, qualquer animal que for subtraído, nós temos essa causa aqui, essa pena maior. Mesmo que seja, por exemplo, no caso do abigeato, às vezes ele é levado em partes. Os indivíduos abatem o animal, levam a carne nobre e deixam o resto. Então, por isso que o infine, aqui a parte final do artigo, diz, ó, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Sai do furto simples, se for o caso, de 1 a 4 anos, para 2 a 5. Parágrafo 7º. A pena de reclusão de 4 a 10 anos, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, se forem subtraídas substâncias que podem ser utilizadas como explosivo ou acessórios dessa substância que possam ser utilizados como fabricação ou montagem de emprego, ou montagem, né, e emprego como explosivo. Então, subtrai explosivo ou partes para montar explosivos, para fins, obviamente, né, vai ser para fins de subtração, mas no caso aqui nem precisa, o tipo não diz, né, só diz que se for subtraído, substância explosiva, terá a pena maior. Por que isso? Óbvio que é para evitar, mas, enfim, né, não evita, mas é para evitar que haja subtração de explosivos para emprego em roubo a banco. É claro que é para isso, né? Mas a pena é subtrair essas substâncias ou parte dessas substâncias. Aí a pena já é maior. Bom, pessoal, a parte do furto deu, nós temos uns minutos, eu vou abrir o Código Penal e vamos olhar alguns artigos que são pequenininhos, que a gente vê com mais rapidez. E não tem tantas nuances como tem esses que a gente está vendo. Alguém tem alguma pergunta? Se tem, pode fazer. Deixa eu abrir aqui. Professor, só para confirmar, mas o slide correto é esse último que o senhor postou, né? Que tem 60 slides. Isso, eu fiz algumas retificações, né, e coloquei mais alguns slides naquele da aula passada, e é o outro slide. Tá bom. Mas ele está no aula, né? Acho que eu troquei, eu não troquei. Sim, não, é que ficou os dois ali. Ficou o que tinha 40 slides que o senhor terminou na aula passada, e aí também tem esse de 60 que tem os da aula passada também. Tá tudo junto num agora. Tá. Botei todo o furto junto. Abrindo aqui, Código Penal. Aí sim, né? Quando quer. Tá tudo trancando hoje. Não sei se é o meu caso aqui. Abrir o Código Penal, vamos compartilhar. Bom, eu não estou vendo vocês. Compartilhou aí o Código Penal? Sim. Tá. Então vamos lá. Artigo 154. Quem quiser acompanhar, mas vai dar para acompanhar aqui. Deixa eu trazer para o outro aqui, fica melhor. Tá? Aqui. Artigo 154. São
crimes, pessoal, de crimes cibernéticos. Diz assim, 154A, invasão de dispositivo informático. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário de dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, vamos de novo. Invadir dispositivo informático, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pessoal, isso aqui tem que ter cuidado que precisa, como o termo é invadir, precisa haver tem que conseguir ultrapassar alguma espécie de dispositivo de controle, como um login, uma senha. Então, o sujeito consegue invadir um computador de alguém, ultrapassando os controles normais de informática, né? Como login, senha, etc. Esse crime aqui foi criado na época em que houve a invasão do computador da Carolina Dickmann, né, que foram subtraídas fotos dela. Então, logo depois, se criou este crime. Então, por exemplo, pode ser pela internet, foi o caso dela, ultrapassar as barreiras que ela tinha, antivírus, essas coisas assim, login. Ou pode ser, por exemplo, alguém deixa o notebook em cima de uma mesa, o sujeito e vai tomar um café, sei lá, alguém vê ali, abre o notebook, ultrapassa o login dele, sim, e retira dados, altera dados, etc. Também é possível que seja assim. Vamos ver outro aqui. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta do CAPT. Então, alguém que vende algum produto, né, seja ele produzindo ou apenas oferecendo, produz, oferece, distribui, vende ou difunde algum dispositivo que seja utilizado para invadir os computadores das pessoas. Parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto, controlar o computador da outra pessoa à distância, tá? Não autorizado no dispositivo invadido. Então, o parágrafo 3º é pena de 2 a 5 anos, se da invasão resultar obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, como, por exemplo, as fotos da Carolina Dickmann. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização, transmissão a terceiros dos dados obtidos. Parágrafo 5º, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra o presidente, governador, prefeito, presidente do Supremo, presidente da Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa do Estado, do Distrito Federal, Câmara Municipal, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou Distrito Federal. Então, são essas, né, as condutas. Agora, eu quero mostrar para vocês o artigo 169. Aqui. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. O inciso 2 que nos interessa, que é o mais comum. Apropriação de coisa achada. Então, a pena é detenção de 1 mês a 1 ano. Ou multa.
Quem acha coisa alheia, perdida, e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente no prazo de 15 dias. Bom, esse aqui é aquele famoso, né, achado, né, roubado. Então, se achar alguma coisa, tem que fazer a entrega ao proprietário. Se não encontrar o proprietário, tem 15 dias para entregar à autoridade, uma delegacia de polícia, por exemplo. Se não, é o crime do artigo 69, inciso 2, apropriação de coisa achada. Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Deixa eu ver se tem mais algum pequenininho aqui. Está para fazer mais uns minutinhos, vamos fazendo aleatoriamente. Vamos lá no artigo. Aqui. Crime de resistência, só artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, o sujeito que for ser preso, por exemplo, tem mandado de prisão, e ele resiste à execução do ato, mediante violência ou ameaça, né, ao servidor da segurança, comete o crime de resistência. E se, em razão da resistência, ele foge, não se executa a ordem de prisão, ainda a pena é maior, reclusão de 1 a 3 anos. A pena do caput é 2 meses a 2 anos. Se não se realizar a prisão, no exemplo que eu dei, teremos uma pena até 3 anos. E o parágrafo 2º da resistência, se houver algum crime, né? As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo da correspondente à violência. Então, se houver uma lesão corporal, uma ameaça, além do delito de resistência, simples ou qualificado, haverá a incidência do outro delito, uma lesão corporal, por exemplo. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, quando o sujeito desobedece uma ordem, por exemplo, há uma interrupção de uma rua, vai passar uma comitiva, ou está tendo uma passeata, alguma coisa, ou está isolado o local por causa de crime, e determina o policial, o guarda municipal, determina que não se ingresse ali, o sujeito ingressa igual, é uma desobediência, né, que será punida com a pena do artigo 330, que é detenção até 6 meses, 15 dias a 6 meses. Ok, pessoal? Acho que por hoje, 8h30. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Todo mundo? Todo mundo conseguiu compreender? Tá dando certo essa maneira que a gente está fazendo com os slides? Está muito maçante? Né? Se quiserem dar um feedback, aproveitem. Por mim, tá ótimo, professor. Tá. Por mim também tá bom. Aqui deixa eu abrir uma mensagem. Alguém perguntou de grupo de WhatsApp. Esta disciplina aqui não tem grupo de WhatsApp, porque é orientação, ou a melhor, determinação da instituição. Andou ocorrendo um problema aí de um aluno que passou telefones, né, do grupo de WhatsApp criado por um professor, para que essa pessoa que recebeu os telefones começou a ligar, oferecendo